Vamos passar, então, à próxima a fazer uso da palavra. Eu quero convidar a psicanalista de criança e adolescente, presidente da ONG Voz de Anjos, Ana Maria Bainer, para a sua colocação. Obrigada, Ana. Boa tarde. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Vitor. Né? E obrigada também por essa oportunidade de ter um pouco de voz. A gente precisa entender o seguinte: a humanidade, ela, toda vez que ela precisa expandir um determinado comportamento perverso, ela cria uma lei. Então, a gente, ao longo da história, a gente sabe que, por exemplo, a colonização extrativista, com todas aquelas maldades, aquelas, né, crueldades que eram praticadas nos novos países, ela era legalizada. Né? O apartheid era legalizado. Tinha uma lei que amparava o apartheid. O comércio internacional de escravos tinha lei que amparava. O Holocausto era amparado em lei, era legalizado o Holocausto. Hoje a gente vive um Holocausto meio invisibilizado, né? Mas é a céu aberto, porque isso que está acontecendo com a lei da alienação parental, não esquecer que nós somos o único país no mundo que mantém uma lei de alienação parental. Então, isso é dito de forma ao contrário, é o copo quase cheio. Nós somos o único país que avançou e tem a lei da alienação parental. Não, a lei da alienação parental é a legalização da privação materna judicial hoje. Quando uma mãe faz uma denúncia de maus tratos, de negligência, de pensão alimentícia, de não paga, de abuso sexual ou violência física contra a criança, ela perde a guarda. Ela logo perde a guarda. Não precisa chegar no final do processo, não precisa, né, esperar até o trânsito em julgado. Não, é logo na inicial. Então, porque o homem alega alienação parental da mãe, diz que isso é só porque ela não quer que ele conviva com a criança, e ninguém presta nem atenção à realidade dos casos. Então, você tem, por exemplo, casais que se separaram e que, sabe, conviveram e compartilharam a criança, né? A convivência da criança, muito bem, obrigado, durante 1 ano, durante 2 anos, mas quando a criança denuncia aquele pai por abuso sexual, aí a mãe é alienadora, aí a mãe passa a ser louca, aí a mãe passa a ser interesseira, aí a mãe, quer dizer, todos os adjetivos pejorativos, né, que o doutor Carlos Eduardo tão bem trouxe, né, esses estereótipos que colam na mulher, né, há séculos e séculos. Então, isso passa a ser dito e isso é acreditado. Alienação parental virou um dogma dentro da justiça, é um dogma. E a alienação parental, ela traz prejuízos incalculáveis, porque se a gente perceber, na verdade, o abuso sexual, né, as pessoas pensam que a gente fica falando de abuso sexual à toa. Não é à toa, tá? Ele é muito, muito, muito recorrente. E o que acontece? Quando o abuso sexual é intrafamiliar, é alienação parental, a criança está mentindo, criança mente. Tem profissionais por aí que, inclusive,
fazem, né, o estereótipo da criança com o nariz do Pinóquio, né, para dizer que a criança só mente. Tudo que a criança fala é mentira. E a mãe também é acusada, além de ser alienadora, ela é acusada de implantar falsas memórias naquela criança. É preciso a gente ter um pouco de bom senso, basta bom senso, não precisa nem estudar. Uma criança com 4 anos de idade que diz que o pai pede para fazer ginástica no piu-piu dele e que sai uma gosma branca, né? Ela não tem condição intelectual, ela não tem cognição suficiente para afirmar isso, para contar isso. A criança, durante a fase da infância toda, ela funciona em raciocínio concreto. Eu não vou me estender. Então, o que acontece é que ela só fala aquilo que ela experimentou. Ela só traz, ela memoriza aquilo que ela experimentou. Né? O mundo chega para ela pelas percepções dela. Por isso que, inclusive, ela comete equívocos, né? Porque as percepções ainda são um pouco desenvolvidas. E a gente está maltratando, a gente está matando, a gente está mutilando toda uma geração. Porque o abuso sexual intrafamiliar, ele é muito, muito mais frequente do que se imagina. Quando o abuso sexual é extrafamiliar, né, o motorista da van, o vizinho, não sei o quê, ninguém duvida da criança, a criança tem crédito, é a mesma criança, mesma idade. E a mãe não está fazendo a mãe não é louca, né? Se acredita. Por que não se acredita quando a criança está falando de alguém dentro da família? Então, essa lei não sofre má aplicabilidade. Ela está muito bem aplicada para o propósito que ela veio. Ela veio para acobertar pais delituosos. Sim, ela veio em cima de uma tese de um médico que enganava, né? Que se dizia um monte de coisas que não foi e que acabou por se matar de uma maneira trágica, porque estava sendo acusado de pedofilia. Então é preciso ler o que ele escreveu. Está lá, ele mesmo defendia a pedofilia. Então, eu vou parar por aqui, mas existem muitas coisas a serem corrigidas e somente a revogação. Não dá para consertar o que não dá. É revogar. Obrigada.